começando a explicação da atividade 3. E a atividade 3 vai falar de duas coisas que são muito correlacionadas, que é a arte e matemática. Aí, na atividade 3, né, tem esse título, arte e matemática, e vem falar o quê? Trilha de conhecimentos. Nessa atividade, você vai aprender que a matemática e a arte têm vários assuntos em comuns. Um deles é o desenho em perspectiva, que ajuda a representar formas tridimensionais, vai aprimorar seu vocabulário geométrico. Aí, né, a gente tem essa figura geométrica espacial, que é um prisma, tá? De base retangular. E tem esse texto aqui, ó. Ana, Luísa e Matheus adoram filmes e jogos 3D. Eles pediram para a professora de arte ensiná-los a desenhar imagens tridimensionais. A professora explicou para eles que o papel e a tela do computador são bidimensionais e que, na verdade, os desenhistas e criadores de games utilizam recursos para enganar nossos olhos, dando a impressão de que esses desenhos são de fato tridimensionais, né? Porque, gente, para ser tridimensional, a gente teria que poder apalpar os objetos, né? Quando a gente vê na tela, a gente está vendo uma visão do objeto que, na verdade, a visão que a gente está tendo, ela é bidimensional, embora o objeto esteja desenhado para dar essa imagem tridimensional para a gente. Esses recursos podem ser chamados de ilusão de ótica. Uma das maneiras de conseguir essa sensação é desenhando figuras com técnica da perspectiva. Ana Luísa, muito interessada no assunto, seguiu as orientações da professora e fez uma produção em seu caderno de arte. Ela pegou uma caixa de sapato que tinha em casa e a desenhou utilizando régua, lápis e canetinha. E optou pela técnica da perspectiva em 45 graus. Pintou a face frontal de cinza, que é essa daqui, a face lateral de vermelho e a face superior de verde. Em seguida, ela anotou as dúvidas que teve que perguntar à professora. Então, gente, essa palavra perspectiva em 45 graus é algo que vocês vão ter que pesquisar depois, tá? Dúvidas anotadas. Observei que a caixa de sapato tinha 6 faces, uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. São as figuras geométricas planas que compõem as figuras geométricas espaciais, são as faces, tá? Por que essa técnica chama-se perspectiva em 45 graus? Existem outras técnicas de desenho em perspectiva? Qual o nome dessa figura que eu desenhei? Chama-se caixa? Não chama-se caixa, né? Eu já falei nesse vídeo, vocês podem até retomar um pouquinho a minha fala. Vamos praticar. A professora de arte preparou um texto para Ana Luísa, descobriu suas respostas. Além disso, ela também enviou uma fotografia de algumas anotações pelo aplicativo de mensagem do celular. Texto da professora, arte e matemática. Durante a época da Renascença, os pintores começaram a se interessar em desenhar não somente retratos de pessoas, mas também paisagens, as paisagens, os ambientes, os edifícios da época, os móveis e todos os tipos de objetos. Para conseguir essa sensação de profundidade, eles começaram a desenvolver desenho em perspectiva. Uma das técnicas de desenho utilizada é a perspectiva em 45 graus. Nesse tipo de desenho, todas as linhas inclinadas formam um ângulo de 45 graus em relação à linha de base. Quando vamos desenhar um objeto, nós o posicionamos em frente e dificilmente conseguimos enxergar todos os lados. Somente objetos transparentes, como os de vidro ou acrílico, permitem enxergar a parte de trás. Imagine que você vai desenhar uma caixa de sapato. Ela possui 6 faces, mas ao tentar posicioná-las numa mesa, por exemplo, provavelmente você só conseguirá ver 3 faces. Na matemática, uma das formas tridimensionais mais famosas é o prisma. Existem vários tipos de prismas.
que é o que eu já falei também, né? O mais importante, vale para lembrar de um prisma e saber que ele possui duas bases iguais as demais faces são retangulares. Então, gente, o prisma ele tem a base de baixo e a base de cima igual, tá vendo, ó? E as bases do lado é tudo retângulo, tá? A gente sempre chama o prisma de acordo com sua base. Então, se ele tem uma base quadrada, prisma de base quadrada, ou prisma quadrangular. Se ele tem uma base de triângulo, prisma triangular, ou prisma de base triangular. Se ele tem um retângulo, prisma retangular, prisma de base retangular, e assim vai. Nesse outro exemplo fala base hexagonal, né? De acordo com sua base que a gente põe o nome do prisma, tá? Querida Ana Luísa, preparei um rascunho, fotografia, rascunhos de desenho feitos pela professora enviado pelo aplicativo de celular. Querida Ana Luísa, preparei um rascunho que ajudará você a entender melhor os prismas. Eu não fiz com a régua, mas acho que você vai entender com esses rascunhos. Fique atenta, porque a figura que você desenhou é um prisma de base retangular. Ela se parece com um prisma de base quadrada. Responda as questões de Ana Luísa. Observei que a caixa de sapato tinha 6 faces. Uma em cima, uma embaixo e 4 em volta. Por que no meu desenho só aparecem 3 faces? Por que, ó, gente, só aparece 3 faces? Aqui, ó. Porque, né, dá pra ver as outras no desenho? Não dá, né? Porque essa técnica de desenho chama-se perspectiva em 45 graus. Aí é uma questão que vocês podem pesquisar na internet. O que é uma perspectiva em 45 graus? Apesar que no texto fala o que é, tá? Nem precisa pesquisar na internet. Porque forma um ângulo aí, né? No desenho, e esse ângulo é formado através de uma técnica. Então, vocês vão responder isso, tá? Existem outras técnicas de desenho em perspectiva? E aí, gente, daí vocês podem verificar se tem. Como o nome dessa figura que eu desenhei é um prisma, né? Um prisma, o quê? Né? Não se chama caixa, com certeza, né? 2. Matheus perguntou para a professora de arte se existe alguma técnica de desenho em perspectiva que deixa a imagem real como nos jogos 3D de computador. A professora explicou que o desenho em perspectiva com um ponto de fuga distorce as medidas da imagem, mas dá a sensação muito bacana de profundidade. Elas ficam exageradas e artísticas. Matheus ficou empolgado e resolveu desenhar o prisma em outra técnica. Olha aqui, ó. Essa técnica, ele colocou um retângulo na frente, colocou um retângulo menor, né, no fundo. E ele traçou, né, as linhas de ligação desse retângulo, formando aí um prisma retangular. Ficou legal. Bom, aí aqui tá explicando o que é face. São as superfícies planas, são os lados da figura, tá, gente? Pode ser retângulo, triângulo, quadrado. No desenho do Matheus tem 2 pintadas de verde, ó. Qual é o total de face desses prismas? Quantos lados ele tem? Arestas são as linhas, ó. Essa aqui é uma aresta, aqui, aqui, aqui. No desenho de Matheus, elas foram feitas a canetas, algumas com linhas retas contínuas, outras com linhas tracejadas, que nem essa daqui, ó. E essas daqui foram tracejadas. Isso aqui são arestas. Qual é o número de arestas desse prisma? Quantas linhas ele tem? Vértices. Matheus marcou os vértices com um ponto vermelho. Ó, são os pontinhos. Para descartar os cantinhos da figura. Qual é o número de vértices desse prisma? 3. Examine os desenhos do rascunho da professora e preencha o quadro com o número de vértices, faces e arestas. Aí vocês vão contar quantas bases, quanto aos vértices, né, que é os pontinhos, tem esse prisma. Cada prisma, né? Quantas faces, quantos lados e quantas arestas. A base do prisma quadrangular é um polígono de 3 lados. Quais são as relações entre os números de vértices, os números de arestas,
de faces e o número de arestas e o número de lados do polígono da base do prisma quadrangular? Então, qual a relação que forma, gente? O número de vértices é igual ao número de arestas, mais o número de faces, o número de vértices é igual ao número... Aí vocês vão ver qual que é, tem que analisar os números que se formaram, tá? A base do prisma triangular é um polígono de 4 lados. Quais as relações entre os números de vértices, os números de faces, o número de arestas e o número de lados do polígono da base do prisma retangular? Então, a mesma coisa, vocês vão ver. Tipo, o número de faces é igual ao número de vértices mais o número de arestas. Vocês vão ver a relação e vão anotar aqui, tá? E a mesma coisa para o hexagonal, tá? Aqui tá falando que o prisma, a base do prisma hexagonal é um polígono de 6 lados. Quais são as relações entre os números de vértices, número de face, número de arestas e os números do lado do polígono da base do prisma hexagonal? Complete o quadro da pirâmide de base pentagonal. Mas, gente, ó, aqui tá errado, tá? Não é pirâmide, é um prisma. Pirâmide é um outro tipo de figura. Então, desconsidera pirâmide, considera prisma. Número de lados da base, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Número de vértices, número de faces, número de arestas. E aí, vocês vão preencher aqui, ó. O polígono abaixo é a base de um prisma. Complete o quadro. Nome do polígono, ó, quantos lados ele tem, de acordo com o lado, né? Vocês vão colocar o nome. Nome do prisma. Número de lados, é um prisma de base tal, tá? Número de lados do polígono da base. Então, só vocês contar quantos lados tem aqui. Número de vértices. Aí, né, se eu for, isso aqui é a base, se eu tivesse outra base, quantos vértices teria, né, porque o prisma tem 2 bases, cada base tem quantos vértices, só você dobrar, tá? Número de faces, que é de acordo com o número de lado, e também o número de lados, contando com as duas bases, e o número de arestas, quantas linhas ele vai ter, tá bom? Observe a figura a seguir. Quantos prismas de base quadrangular aparecem nessa imagem? Aí vocês têm que ver, tá, gente? Ó, a base é o valor que tem embaixo e o valor que tem em cima, tá? Qual deles são quadrangulares? Triangulares. Ó, também dos lados aqui, tá? Vocês podem considerar porque os triangulares, ó. Esse aqui é um triangular. Aí você vai ver quantos outros tem. Quais as outras figuras geométricas que aparecem na imagem? Por exemplo, gente, ó, essa daqui é uma figura geométrica plana. É o quê? Essas daqui e esses daqui. É metade de uma figura específica, né? Vocês conhecem. A professora de arte adora brincar com sua turma e desta vez fez um desenho que parece com uma escala e tem um furo no meio. Ela informou aos estudantes que a parte da frente da figura é extremamente igual à de trás. E fez o seguinte desafio: queridos estudantes, eu fiz este desenho para vocês descobrirem quantos vértices a figura possui. Não esqueçam de imaginar como é a figura que está escondida. Comunique com o professor de matemática que após descobrir o desafio, ele fará a correção com vocês. Então, gente, quantos vértices, quantas pontinhas essa figura tem, contando com as pontinhas de trás, tá? Vocabulário geométrico, 3D ou tridimensional, expressão utilizada em componentes eletrônicos, jogos de computadores e softwares. A letra D representa a palavra dimensão, ou seja, 3 dimensões, largura, altura e profundidade. É tridimensional. Vende-se televisão com tecnologia 3D. Eu gosto de jogo 3D. Na escola chegou a impressora 3D, quem dera, né, gente? A professora de arte está ensinando a representação de formas tridimensionais. Gente, eu já ouvi falar muito em 4D. Eu nunca vi isso na matemática, 4ª dimensão. Se vocês pesquisarem e quiserem falar isso na atividade, alguma coisa sobre isso, eu vou aceitar, tá bom? Bidimensionais.
significa duas dimensões, ou seja, os desenhos planos como quadrados, triângulos, círculos são representações bidimensionais. Bicampeão, o time foi campeão 2 vezes. Bípede é o animal que tem 2 pernas. Bilateral, os 2 países fizeram um acordo bilateral, ou seja, entre os dois, as responsabilidades são as mesmas. Só onde que a gente pode incluir essa palavra, né? Ilusão de ótica, recursos de desenhos utilizando as perspectivas e a sombra, que servem para criar distorções que enganam nossa visão. O papel é bidimensional, mas o desenho dá uma sensação tridimensional. Né? Perspectiva. Gente, se vocês pesquisarem, né, na internet ilusão de ótica, aparece tanta coisa interessante. Dê uma pesquisada aí para quem gosta aí desse tipo de assunto. Perspectiva, jeito de desenhar para dar impressão de profundidade. 45 graus é um ângulo que indica a metade do ângulo reto, que é de 90 graus. Geralmente as janelas possuem 4 ângulos de 90 graus, tá? E é isso, gente. Aí vocês vão fazer a atividade e vão tirar foto e me mandar as fotos das respostas, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima semana, se Deus quiser.